Olá, meu aluno, estamos de volta. E aí, à disposição? Vamos fechar essa missão? Nós já passamos pela base teórica, já fizemos a primeira bateria e agora nós vamos fechar o nosso compromisso com a segunda chamada do edital, o segundo tópico, para deixar vocês bem antenados e acompanhando o projeto como eu gosto, como eu quero que vocês acompanhem. Eu preparei aqui o nosso esqueminha. Onde nós estamos? Nós já passamos pelo primeiro tópico do edital de vocês, né? FGV, PSERG 2021, língua portuguesa. Primeiro tópico, elementos de construção do texto e seus sentidos, aula teórica dada, bateria compartilhada. Depois nós chegamos ao segundo momento. É exatamente esse momento aqui que nós estamos fechando, né, que é o chamado tópico semântica, onde a banca explicita sentido e emprego dos vocábulos, campos semânticos, e é neste momento que nós estamos, emprego de tempos e modo dos verbos em português. Vocês estão vendo? É aqui, nós estamos finalizando este momento aqui, onde nós vimos teoria, estamos agora fechando com exercícios, e para onde nós vamos, professora? Olha lá. Nós vamos agora entrarmos no terceiro ponto, morfologia. Neste momento, a banca espera que vocês demonstrem conhecimento com relação a reconhecimento, emprego e sentido das classes gramaticais, processos de formação de palavras, mecanismo de flexão dos nomes e verbos. Legal? Então, para lá nós vamos. Mas antes de falarmos de morfologia, nós precisamos continuar, né? Terminarmos o que nós começamos. Então, vou chamar o pensamento. Esse pensamento faz muita diferença. Eu quero que vocês entendam que a Cláudia não pode fazer tudo. Minha participação é a menor. Vocês são os responsáveis principais pela vitória de vocês. Quando você largar suas desculpas, encontrará seus resultados. Simples assim. Assim não é só no passar no concurso público, assim é a nossa vida. Quando nós aprendemos que as ações nos empurram para frente e que procrastinação nos empurra para trás, nós começamos a ver resultados. E agora? Vamos continuar. Na última bateria, nós paramos na questão número 8. Agora, vamos continuar e vamos para a questão número 9. Vamos juntos? FGV 2019. A frase abaixo em que ocorre uma falha gramatical é... Então, meu aluno, a banca não falou de sentido, a banca não falou de interpretação, e nós já conversamos que o mais importante é a cabeça da questão. Se você não passar por ela, as alternativas vão ser gregas. Então, nós vamos entender o que a banca está pedindo. A banca foi bem objetiva. Falha gramatical. Então, é erro de estrutura. Bem? Vamos nós. Letra A. O que diz a letra A? Cada um deve dedicar-se à sua própria educação até o último dia. Olha aí, gente, autorresponsabilidade, não é verdade? Nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. Então, a letra A está com esse texto aí que pode estar certo ou não, depende de você, do seu conhecimento. Você julga o texto apresentado como correto? Porque a questão fala de gramática. Se é gramática, a nomenclatura não mais será adequada, inadequada. O que está em jogo agora é certo ou errado, ok? Vou repetir. Letra A. Cada um deve dedicar-se à sua própria educação até o último dia. Letra B. Não se trata de ler muito de tudo. É necessário dirigir-se o que se lê. Então, vamos nós repetindo. Não se trata de ler muito de tudo. É necessário digerir-se o que se lê. Então, digerir-se o que se lê. Algum problema? Será que há algum erro de colocação pronominal? Porque você tem que pensar agora em tudo. Falou em gramática, falou nesse tsunami, né? Letra C. Não pretendas ser demasiado justo, nem saber mais do que lhe convém. O que você achou desse texto? Não pretendas ser demasiado justo, nem saber mais do que lhe convém. Letra D. Nascemos príncipes e a educação faz de nós sapos. E letra E.
O amor próprio ofendido não perdoa jamais. Letra E, algum problema? Eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, isso é muito para uma pessoa só. Porque quando se fala em gramática, fala-se de toda a vida escolar de vocês, né? Pensamos no que vocês aprenderam no primário, no ginásio, em todos os segmentos do ensino formal. Quando se fala em gramática, e se a questão pede falha da gramática, é exatamente aquilo que você não pode fazer para a gramática, para a norma culta, a língua portuguesa formal, o português formal. E aí eu sei que você está pensando, meu Deus, são tantos conteúdos, a banca ofereceu períodos, o que pode estar de errado nesses períodos? Neste momento, vence quem mais informações tiver. Agora não é interpretação que está em jogo, é conhecimento da estrutura da língua mesmo. Ok, professora, onde há erro? Ganhou essa questão quem marcou a letra C. Muita calma, gente. A letra C. Parece certa, mas não está. Não está, eu estou julgando certo e errado. A gramática vai condenar, porque o texto é inaugurado com não pretendais. Eu estou com a segunda pessoa, meu aluno, pretendais. Eu estou com a segunda pessoa do singular. Até aqui, beleza. O problema aconteceu lá no final, quando o autor desse período trouxe o lhe e convém. Lhe convém já é terceira pessoa do singular. Professora, qual é o problema? Qual é o problema? Problema de coesão, problema de tratamento, de paralelismo. Eu não posso, na mesma sentença, apresentar segunda pessoa e terceira pessoa. Ou eu jogo tudo para a segunda, eu jogo tudo para a terceira. Isso é harmonia. Então, um caminho para se corrigir esse texto, e aí eu vou usar a palavra correção mesmo, porque é correção. Se o exercício está falando de falha gramatical, como eu corrijo uma falha? Trazendo o texto correto. Correto para quem, Cláudia? Para a norma. Não é mais para o falante, aquela pessoa que se comunica sem preocupação da norma. É para a norma acadêmica. E o texto que procede aqui é exatamente esse texto. Agora, eu estou dando uma possibilidade que a gramática vai aplaudir. Não pretendas ser demasiado justo, nem saber mais do que te convém. Eu não posso misturar. Ficou claro isso? Ok? E as demais, professora? As demais estão perfeitas, maravilhosas. Eu quero só que você relembre. Letra A está correta. A colocação pronominal está adequada, já que em locuções verbais, quando não há elemento que exija a próclise, o pronome é utilizado geralmente após a locução. Deve dedicar-se. Mas aproveito para falar para você, meu brasileiro, que tratando-se de locução verbal, a colocação pronominal, ela é bem plural. Então, pensemos em uma locução verbal no infinitivo e podemos estender o que eu vou falar para a locução verbal também no gerúndio. As regras são as mesmas. Se não existir fator proclítico antes dessas locuções, 4 posições vão ser aceitas. 4. Eu posso usar o pronome oblíquo átono antes do verbo auxiliar. Eu posso usar o pronome átono depois do verbo auxiliar. Eu posso usar o poa, pronome oblíquo átono, antes do verbo principal, como eu posso usar o poa, pronome oblíquo átono, depois do principal. Muda tudo se existir fator proclítico antes da locução. Se isto ocorrer, as posições intermediárias, aquelas que ficam entre o verbo auxiliar e o principal, agora não vai poder, não. Esta não pode mais ser acionada. Posição intermediária. Eu posso colocar o pronome oblíquo átono antes da locução ou depois da locução. Eu falei de locuções infinitivo e gerúndio. Cláudia, se for uma locução de particípio, aí muda tudo. Por quê? A locução no particípio sem fator proclítico, eu não posso colocar o poa depois do particípio. É um princípio. É proibido usar ênclise com particípio. Colocar o poa depois do particípio. Então, se existem 4 posições para o pronome oblíquo átono,
em locução de infinitivo, locução de gerúndio, para locução no particípio, só há 3 posições. Cláudia, e se entrar fator proclítico antes da locução no particípio? Aí, meu aluno, uma posição só. O pronome oblíquo átono só poderá aparecer antes da locução verbal. Não lembro desse conteúdo, professora. Calma, eu só aproveitei a questão para relembrar. Quem já estudou me acompanhou. Mas se você não estudou ainda, eu vou trazer essa aula para vocês, tá bom? Então, vamos continuar. A letra C, a letra A já vimos que está certa. E a letra B? A letra B está correta. A ênclise dirigir-se está correta, já que não existe elemento que exija próclise. Meu aluno, se o Brasil é proclítico, sempre que existir um fator proclítico, claro que esse fator vencerá. Mesmo não existindo fator proclítico, tratando-se, né, de verbo simples, a preferência é pela próclise, ok? Muito bem, mais informações. Letra C, incorreta, é o nosso gabarito. Para manter a coesão do texto, é necessário que o trecho não misture as pessoas do discurso. Nesse caso, há uma incoerência, vista que se mistura a segunda pessoa do singular, não pretendas tu, e a terceira pessoa do singular. Lhe convém? O correto é: não pretendas ser demasiado justo, nem saber mais do que te convém. Ok, a letra D está certa. Vamos aprender. A correlação verbal e pronominal está correta. Além disso, a pontuação também está adequada, pois o uso de vírgulas para separar orações com sujeitos diferentes, nascemos príncipes e a educação faz de nós sapos, é facultativo nesse caso, pois a falta da vírgula não provoca ambiguidade. A letra E está perfeita. Amor próprio é uma palavra composta em que o primeiro elemento é substantivo, por isso a necessidade de se manter o hífen. Com essas explicações, o meu aluno constata que o gabarito é a letra C. Exercício número 10, 2019, FGV. Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular. Esse segmento mostra uma forma de voz passiva. São direcionados, sem que haja menção do agente dessa ação. O pensamento abaixo, em que há uma forma verbal, uma forma de voz passiva, com a indicação do agente é, professora, o que foi pedido nesta questão. Primeiro, você já entendeu que os textos são só pretextos para avaliar o seu conhecimento sobre a língua portuguesa. A banca entregou um fragmento, tranquilo, não vamos colocar a culpa no fragmento. O fragmento está bem tranquilo. E anunciou o problema, voz passiva. Qual voz passiva? Há duas, professora. Sim, existe a voz passiva analítica, que se constitui com a locução verbal, ser mais particípio, é o caso aqui, e a voz passiva sintética, que é o verbo com a partícula ser, partícula passivadora. A que está em voga é a analítica. Ok. Nós sabemos que uma voz passiva analítica completa explicita o agente da passiva. Por que completa, professora? A voz passiva pode não apresentar o agente da passiva, pode não explicitar, ele vai existir, só que ele pode não estar público. A escola será pintada no próximo domingo. A escola vai sofrer ação de ser pintada, mas por acaso eu avisei? Eu avisei a vocês quem vai pintar a escola? Não, então eu escondi o agente da passiva de vocês, mas ele existe. Está no implícito, está no sugestionado, ok? E a questão vai nessa direção. A banca apresenta um texto onde há voz passiva analítica, mas sem que haja menção ao agente desta ação. Não mencionar não quer dizer inexistência. Aprender a estrutura passiva sem interpretar é quase nada. Vozes cai muito em prova
e tipologia de voz é uma questão muito semântica. Vocês pensam que é só estrutural, não é. É de interpretação também. Então, o que eu devo, o que você deve, agora vai para a chamada. A chamada pede o contrário. A banca quer que você localize uma forma passiva, mas com indicação de agente. Vou repetir. A banca entrega um texto, já diz que a voz passiva nele faz algo melhor e entrega de bandeja a voz passiva analítica, ao colocar entre aspas, são direcionados. Ali está o verbo ser mais o particípio, fórmula de voz passiva analítica, e diz, sem que haja menção do agente dessa ação. Ok, mas ela pede o quê? Pede o completo. O pensamento abaixo, em que há uma forma de voz passiva com indicação de agente, é: letra A. A natureza só é comandada se é obedecida. Vocês perceberam que, neste momento, a fórmula de voz passiva analítica é comandada. Verbo ser mais particípio. A pergunta é que não quer calar. Alguém encontrou o agente dessa ação? A natureza só é comandada. Se há alguém comandando, cadê esse alguém? Professora, é verdade, há alguém comandando, mas não foi explicitado. A natureza está sofrendo algo, mas eu não sei quem está praticando. Existe, mas não foi explicitado. Então, é uma voz passiva analítica que não apresenta o agente de forma explícita. Então, a letra A está igualzinha à da produção textual que deu origem à questão. Não é o nosso gabarito. Vamos avançar? Letra B. Dada a causa, a natureza produz o efeito no mundo, mais breve em que pode ser produzido. Localizaram voz passiva analítica nessa passagem? Dada a causa, a natureza produz o efeito no modo mais breve em que pode ser produzido. Pode ser produzido. Perceberam a locução? Olha a letra C. O mundo será julgado pelas crianças. O espírito da infância julgará o mundo. Localizaram voz passiva analítica? Perceberam? Será julgado? Verbo ser mais particípio. Letra D. Existe alguma religião cujos fiéis possam ser apontados? Olha aí, ó, possam ser apontados, surgiu locução de voz passiva analítica. Como nitidamente mais amáveis e dignos de confiança do que os de qualquer outra? E a letra E. A sabedoria não pode ser transmitida. Olha aí, pode ser transmitida. Olha a locução de voz passiva analítica. A sabedoria que um sábio tenta transmitir soa mais como loucura. E aí, meu aluno, é a questão difícil? Não, não é difícil. Até dado momento, eu acho até que essa é a mais fácil de todas. Eu tenho como gabarito a letra C. A letra C. Acho que vocês já entenderam, né? O mundo será julgado pelas crianças. Ok. Quem será julgado pelas crianças? O mundo é o meu sujeito. É o mundo que vai ser julgado ou o mundo julgará? Professora, o mundo será julgado, então ele vai sofrer. Ele é meu sujeito paciente. Mas quem vai praticar essa ação de julgar? As crianças. Então, pelas crianças, é o meu agente da passiva, termo preposicionado que pratica ação verbal sobre um sujeito paciente. Tranquilíssima essa questão. Só para vocês tirarem o retrato, né? Memória visual. Na letra B, pode ser produzido. Nós estamos com o verbo ser mais particípio. É essa matemática que vai nos interessar. Gabarito será julgado. Pelas crianças é o agente da passiva. Na letra D, ser apontados é a matemática que nós precisamos para confirmarmos presença de voz passiva analítica. Mas se você procurar, você não vai encontrar agente da passiva dentro da letra D. Da mesma forma, na letra E, que existe a locução, mas não há o agente da passiva. Quando, professor, acontece o agente da passiva? Sempre em voz passiva.
Como identificar qual é a cola visual? Agente da passiva é termo sempre preposicionado. Ou aparecerá a preposição por, ou aparecerá a preposição de. Só essas duas preposições estão autorizadas a compor um agente da passiva. Agora, fique atento. A preposição por, assim como a preposição de, elas sofrem contrações com os artigos, né, que acompanham o núcleo do agente. Então, por mais a, pela. De mais a, da. Por mais os, pelos. De mais os, dos. E assim por diante. De qualquer forma, se vocês procurarem, vocês não encontrarão agente nas outras alternativas. Questão presente de mãe essa daí, gente. Vamos avançar. A nossa próxima questão, número... o comentário, né, que vocês gostam e eu acho também importante. Só para confirmar. Questão direta. A banca queria a única alternativa com agente da passiva expresso. O mundo será julgado pelas crianças, O espírito da infância julgará o mundo. Nas demais sentenças, em voz passiva, o agente foi omitido. Que fique bem claro, tá? Não existe voz passiva sem agente da passiva. O que pode acontecer é ele não estar público, ele ser omitido. Mas é impossível voz passiva sem o agente da passiva, porque é exatamente o agente da passiva que precisará estar no contexto para praticar uma ação sobre um sujeito que será sempre paciente. Feito? Ok? Agora sim, vamos para a questão número 11. Em situações de formalidade, é conveniente evitar o uso da língua informal. A frase abaixo, que se mostra inteiramente formal, é: ok, o que a banca está pedindo? A banca está pedindo outro presentinho, outra questão muito tranquila, está avaliando linguagem formal e informal. Então, a banca está falando que, em situações de formalidade, é de bom senso evitar comunicação informal, linguagem formal. Ok, Cláudia, entendi. E aí vem a banca. Candidato, procure. Prove que você sabe usar a língua portuguesa. Procure a estrutura que trabalha inteiramente com a linguagem formal. É hora de você mostrar conhecimento da língua portuguesa. É uma questão plural, uma questão ampla, mas que você, sendo um nativo, consegue acertar. Vamos buscar? Letra A. A gente não precisa ganhar muito para ser feliz. O que vocês acham desse agente? Está separado, tá? É assim mesmo que tem de ser. Então, a gente não precisa ganhar muito para ser feliz. Verdadeiramente. Vocês acham que essa estrutura é uma estrutura formal? Ficaria interessante vocês prepararem uma dissertação para um concurso público onde a aprovação de vocês está em jogo usando agente? Letra B. Se eu tivesse lá, visitaria mais museus. E a letra B? Para vocês, ela está formal? Nenhum problema? Vocês já se acostumaram com algumas modernidades? Por exemplo, vocês falam estou bem ou tô bem? Vocês perguntam está tudo bem com vocês? Ou vocês perguntam tá tudo bem com você? Como é que vocês falam? Porque o hábito faz o monge. Há momentos que vocês usam tanto essa informalidade que vocês juram que esta palavra existe. Cuidado. Letra C. Me diga toda a verdade sobre o acidente. Gente, letra C, não vou perdoar, hein? Me diga. Letra D. Viajasse eu mais vezes, comprava mais roupas. E aí, ficou bonito? É formal? A academia vai aplaudir? Viajasse eu mais vezes, comprava mais roupas. E a letra E. Sempre que podemos, nós visitamos. Sempre que podemos, nós os visitamos. E aí? Você, nativo, estudante, candidato, qual é o gabarito? Mandou muito bem
Quem escolheu a letra E? A letra E está perfeita. Sempre que podemos, nós os visitamos. Qual é o problema da letra A? Eu tenho certeza que você marcou esse agente aí, né? Esse agente é a expressão informal. Se eu tivesse lá, meu aluno, em que gramática vocês leram este verbo tivesse? Não é tivesse, é estivesse. O hábito faz o monge, hein? Nada a declarar sobre a letra C. Me diga, você já decorou princípios. Colocação pronominal, primeiro princípio, é proibido começar a oração por poa. É proibido começar a oração por pronome oblíquo átono. Segundo princípio, é proibido ênclise com o futuro, porque com o futuro só mesóclise, salvo se existir um fator proclítico no contexto, porque a mesóclise vai perder para a próclise, mas jamais para a ênclise. Então, ênclise com futuro, nunca. Da mesma forma, terceiro princípio, nunca ênclise com particípio. Aí a letra C usa a regra mais conhecida. Aliás, a regra não, né? A desobediência é a regra. Começar a oração por poa. Sem comentários, isso é comunicação, expressão informal. Não fica legal na academia. Letra D. Viajar-se. Você já sabe que esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Esses dois S's é cola visual. Pretérito imperfeito do subjuntivo. A matéria correlação verbal já disse para o Brasil todo, qual é o par desse tempo. O tempo, pretérito imperfeito subjuntivo, ele se comunga, ele se relaciona com o futuro do pretérito do modo indicativo. Mas o que apareceu ali não foi o futuro do pretérito do modo indicativo. Eu estou com pretérito imperfeito. Pode, professora, meu aluno, vivemos numa democracia. Poder pode, é comunicação, mas você vai zerar, porque isso é concurso público. Aqui você tem que mostrar que você realmente conhece o seu idioma. Por isso que você não deve fazer isso em uma prova, né? E a letra E, perfeita construção. Nenhum problema, a academia vai aplaudir. Hora de relembrarmos alguns conceitos e esclarecermos dúvidas. Sempre que podemos, nós os visitamos, temos linguagem culta e formal, inclusive com o uso do pronome oblíquo os. Gabarito da questão é letra E. Na letra A, agente é considerado expressão informal, não só pela banca FGV, pelas bancas de concursos. Letra B, tivesse é forma reduzida, cortada de estivesse. Então, é marca de informalidade, pois é típico do coloquialismo, né? Fazer contrações como pra, prum, e redução como tá, tô, você, obriga. Então, cuidado com essas estruturas. Letra C, me diga, é erro de colocação pronominal típico da linguagem falada, descuidada. Então, é marca também de informalidade. Letra D. A correlação verbal rigorosa seria: viajasse, eu mais vezes, compraria mais roupas. Embora prevista essa correlação verbal com pretérito imperfeito no lugar do futuro do pretérito, é considerada coloquial, informal, típica da fala. Você me prometeu que não contava, quando na verdade deveria ser, ou melhor, deve ser, contaria isso para ninguém, ok? Se eu fosse o prefeito, desaprovaria toda essa região. Então, eu devo fazer esse tipo de correlação. Isso está na gramática. Então, usar é uma coisa, gente, porque o coloquialismo, a linguagem informal, ela realmente existe, ela está na vida, ela está no nosso dia a dia. Mas o concurso público quer, de fato, proteger o idioma, ele quer
garantir que a gramática não vai ser substituída por essa linguagem sem compromisso com a academia. Então, o que é gramática, o que é a estrutura da sua língua, você precisa saber e proteger. Isso não quer dizer que você não vai usar a linguagem formal. Ela faz parte. Eu só preciso entender onde eu estou. Onde eu estou? Eu estou numa academia? Eu estou na praia? É o que Bechara fala, o Evanildo Bechara fala. A questão não é erro ou acerto. A questão é adequado e inadequado. Beleza? Chega a questão número 12, 2018, FGV. Em todas as frases abaixo, sublinhamos formas verbais de primeira pessoa do plural, em que o sujeito é quantitativamente impreciso. O caso em que o sujeito de uma dessas formas abrange o maior universo possível de pessoas é: ok, professora, o que a banca quer? Primeiro, meu aluno, qual é a pessoa que está em questão? Nós, primeira pessoa do plural, beleza? A banca está sendo bem clara. Leitor, analise, entregue-me a alternativa onde o nós abarca mais pessoas, representa mais pessoas. E você, candidato, não vai conseguir entregar o gabarito se não dominar o contexto. Não é olhar só para a primeira pessoa do plural, é olhar para o uso que o autor está fazendo da primeira pessoa do plural. Quando em um texto acionamos o nós, no comum o autor está se incluindo e está incluindo também o leitor. Mas qual leitor? O leitor imediato, quem está com contato agora com a folha? O leitor universal, quero dizer, quem está lendo o documento naquele momento e também aqueles que não estão lendo? Leitores plurais mais específicos, estou falando só com os engenheiros, falando só com os médicos? Esse plural possui extensões distintas. A questão só está pedindo para você marcar a alternativa onde esse nós abarca mais pessoas, engloba mais pessoas. Simples assim. Vamos verificar? Letra A. A inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. Entretanto, na linguagem cotidiana, usamos os dois termos indistintamente. Letra B. Vivemos em uma sociedade onde eficiência e os resultados são valorizados. Letra C. Também é claro que quando falamos de inteligência, surgem diferentes nuances. Letra D. Assim, poderemos ter uma ideia mais precisa e útil do que realmente são. E a letra E. Afinal, se queremos algo, além de ter um alto QI, é desenvolver uma sabedoria excepcional e moldar uma personalidade virtuosa. Meu aluno, foco. Foco no plural, palavra que está sublinhada e associar esse plural à intenção discursiva. Ganhou essa questão? Mole, mole, quem marcou a letra B de bola. Vivemos em sociedade. Meus alunos, todos vivem em sociedade. Ok? O mais abrangente é vivemos, pois todos nós vivemos em sociedade. Simples assim, sem muito falar, né? O nós tem valor inclusivo e generalizante. Quando o texto é escrito na primeira pessoa do plural, presume-se que o autor inclui a si próprio na primeira pessoa do plural. Presume-se também que ele vá trabalhar com o leitor no universo de suas considerações. Entre todos os verbos usados, o mais abrangente é vivemos, pois todos vivemos em sociedade. Os demais verbos indicam ações que não incluem todos, apenas um grupo menor de pessoas que estão segmentadas. Tranquilo? Questão número 13, 2018, FGV. Não sei ver nada do que vejo. Vejo bem apenas o que relembro e tenho inteligência apenas
nas minhas lembranças, Rousseau. A relação ver, vejo, só não se repete de forma correta no seguinte par. Ok, chega uma questão para o meu aluno não gastar nem um minuto a mais do que o necessário. Esta questão, ou você sabe, ou você não sabe. Ela é 100% mnemônica. Não gastamos energia quando não há necessidade para o gasto. Se essa questão é de memória, o aluno tem de ser íntegro, honesto com ele. Sei, sei, não sei, não sei, marca e sai. Meu aluno, essa questão, o gabarito é a letra E. Simplesmente porque não existe. Não existe reaver, reavejo. Você tem de entender de verbo defectivo. Então, nós temos reavejo, já que reaver é verbo defectivo e não possui a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Professor, eu não sabia. E por que gastou tempo? Isso aqui é memória. Decorou verbo defectivo? Deu a sorte de cair o que você decorou? Porque não é só esse, né? Defectivo é o verbo que apresenta o quê? Defeito na conjugação. Faltam pessoas. Meu Deus, eu tenho que estudar essas listas? Meu aluno tem de conhecer, estudar sim, memorizar e pedir absurdo. Você não vai memorizar todos, mas, por favor, esses verbos que são mais recorrentes nessas provas, você precisa de memória. Como ter memória, professora? Revisitando a matéria. Revisitando a matéria. Vamos a uma explicação? Temos um par de infinitivo e primeira pessoa do presente do indicativo. A única forma incorreta é reavejo, já que reaver é verbo defectivo e não possui a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Reaver só possui as formas que o verbo haver possuir. Então, possui a letra V. É um macetezinho. Exemplo: rehouvera, rehavia, rehouvéssemos. Por esse motivo, gabarito B de bom. Questão número 14, 2016. Assinale a opção em que a forma verbal não corresponde à forma de gerúndio. Para tudo, porque ela vem pegadinha. Você já sabe o que é o gerúndio. Você já sabe também qual é a desinência nominal de gerúndio. NDO. Então, quando você for em conta das alternativas, você já vai sublinhando as palavras, né, que estão nesse comando, que estão nessa característica. Legal. E depois vai lembrar que no meio do caminho há pedras no meio do caminho. Precisa entender que gerúndio é uma forma que dá continuidade e que particípio qualifica. Cuidado, porque a banca gosta de cobrar esse problema aqui. Letra A, o que eu não quero gerúndio, não é isso, gente? Assinale a opção em que a forma verbal não corresponde a uma forma no gerúndio. Então, das 5 alternativas, 4 apresentarão gerúndio verdadeiramente, mas uma não será. Os alunos estavam caminhando pelo pátio. Caminhando é a palavra que apresenta a desinência NDO. Fique atento a ele, a este vocábulo. Letra B. Estudando mais, o progresso virá. Estudando apresentou NDO. Letra C. Os professores tinham vindo ao colégio. Apareceu vindo, também com esse NDO. Letra D. O policial continuava vigiando a saída. Vigiando também apresentou NDO, professora. E a letra E? Todos triunfarão, dedicando-se mais. Dedicando também apresenta NDO. Caramba, professora, qual é o problema? Meu aluno, você prestou atenção na letra C? Pois ela é o gabarito. Voltem, todos à letra C. O que vocês encontraram dentro da oração? Os professores tinham vindo ao colégio. Vocês perceberam que tinham vindo é uma locução verbal? É uma locução verbal
Que tipo de locução verbal? Nós estudamos. Qual é o nome da locução verbal que apresenta como fórmula auxiliares ter ou haver mais particípio? Exatamente, tempo composto. E se nós estamos com o tempo composto, o verbo principal de um tempo composto nunca será gerúndio, será sempre o particípio. Então, esse vindo da letra C, por fazer parte de um tempo composto, ele só pode estar no particípio. A pegadinha é que esse verbo vir, no gerúndio ou no particípio, ele possui a mesma forma. E o meu aluno, para acertar essa questão, ele teria que ter conhecimento de tempo composto e teria que ter conhecimento de gerúndio, do campo semântico do gerúndio. Se ele entendesse mesmo do sentido do gerúndio, talvez nem fosse necessário relembrar tempo composto, porque as outras alternativas, todas representam o gerúndio com precisão. Vamos nós? Então, nós temos aqui, olha, na letra A, um gerúndio autêntico. Na letra B, também. Assim como na letra D e E. Aqui, de fato, nessas 4 alternativas, A, B, D e E, esse NDO é desinência nominal de gerúndio. Mas em tinham vindo, esse NDO é desinência de particípio. Tire o N, é só o DO, ok? Não existe no particípio a desinência NDO. Existe sim o particípio regular, falamos sobre isso também, os particípios abundantes, né? Existe o particípio regular, aquele terminado em DO, e existe o particípio irregular terminado diferente de DO. Então, vindo é DO que está em jogo. O N ali é só para criar uma confusão na cabeça, né, do meu aluno. O vindo é particípio, pois está numa locução verbal do pretérito mais que perfeito. Tinha mais particípio. Vamos agora à explicação, para vocês terem aí tempo de reflexão, né? Vindo é a forma tanto do particípio quanto do gerúndio do verbo vir. É aí que está o problema. Sabemos que na letra C, o vindo é particípio, pois está numa locução verbal de pretérito mais que perfeito composto, hein? Nas outras, temos o gerúndio, caracterizado pela a terminação NDO, e indica, não há dúvida, ação contínua e durativa. Por isso que eu falei para vocês que quem realmente entendesse de gerúndio, tivesse já a memória do gerúndio, não precisaria do conhecimento tempo composto, porque as demais representam exatamente esse campo semântico, né, de ação contínua. Mas saber de tempo composto ajuda, porque você tem maior assertividade e você ganha também celeridade, tá? Você responde uma questão com maior velocidade. Em concurso público, tempo vale mais que dinheiro. Questão número 15, vamos nós? Entre as funções do técnico do IBGE, aparece a de executar, de acordo com instruções e ou orientações, as rotinas administrativas necessárias à manutenção da unidade de trabalho, desde o recebimento, a organização, a guarda e o encaminhamento de documentos institucionais e de interessados, utilizando os recursos de informática disponibilizados pela instituição e os sistemas corporativos e federais. No texto, o gerúndio utilizando indica. Então, a banca traz o texto, pretexto, para avaliar o seu conhecimento sobre gerúndio. Meu aluno, você contou quantas questões foram cobradas nesses últimos anos sobre formas nominais? Há momentos que vocês, meus alunos, se prendem demais ao modo indicativo, ao modo subjuntivo, até ao imperativo, mas não dão muita atenção às formas nominais. Formas nominais essas tão importantes para se entender orações reduzidas, oração reduzida de infinitivo,
oração reduzida de gerúndio, oração reduzida de particípio. E para se dominar as locuções verbais, elas se manifestam tanto em tempos compostos como em voz passiva analítica. Pergunto, qual é a prova organizada pela FGV que não tenha cobrado voz passiva do candidato? Então, eu preciso entender de locução, não só por esses tópicos que eu falei, como para qualquer conhecimento, porque existem locuções livres, não tempo composto, não voz passiva analítica, não existem locuções sobre essas duas situações. Então, eu preciso entender de formas nominais. Elas são fundamentais e estão presentes nos textos. A banca focou no gerúndio e vamos ver o que ela ofereceu. No texto, o gerúndio utilizando indica, letra A, o meio de execução das rotinas administrativas. B, o modo de utilizar os recursos de informática. C, a finalidade da manutenção da unidade de trabalho. Letra D, a localização espacial das instruções e orientações. Ou letra E, as condições de utilização dos serviços de informática. Meu aluno, eu sei que essa questão foi fácil, mas poderia não ser. Ganhou essa questão quem marcou a letra A. Professora, essa questão foi fácil, mas eu errei. Calma, você vai concordar que essa questão é fácil. Basta você pensar, como que ele vai fazer isso? Utilizando. Como? Fará isso utilizando os recursos de informática. Recupere a mensagem que está logo antes desse vocábulo e continue a interpretação. Você verá que ele fará algo utilizando os recursos de informática. Sabe onde está esse gabarito? Na superfície textual. Por isso que essa questão é considerada uma questão fácil. Se o aluno tiver calma e foco, ele volta ao texto e traz o gabarito. Mesmo porque as outras alternativas, elas são muito inadequadas, elas realmente não se sustentam. Então, com calma, nós conseguimos. Legal? Vamos para a base teórica para que vocês possam ter documento para pensar, refletir depois? Como o IBGE vai executar as rotinas administrativas? Fácil. Fará isso utilizando os recursos de informática. Portanto, temos o sentido meio ou instrumento. Gabarito, só a letra A. Pode comprovar. Se você voltar ao texto, isso vai estar lá prontinho, esperando por você. E agora? Agora, fechamos mais um encontro. Agora sim, passamos a régua e concluímos a segunda chamada do edital. Edital PERSERGE, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Banca Organizadora, Fundação Getúlio Vargas, ano 2021. Prova em 2022. Há tempo, professora? Claro que há. Desde que você faça a sua parte. Legal? Olha o pensamento que eu vou agora ler para vocês e eu acredito que vocês vão concordar comigo. O segredo da força está na vontade. Então, se reside em vocês verdade, eu quero passar nesse concurso, essa é a minha verdade, é exatamente essa verdade que vai fazer vocês sempre entrarem em campo e jogarem. Porque sem jogo profissional, sem vitória notável. Então, você precisa treinar bem e lembrar que o segredo da força está na vontade. Você quer realmente passar nesse concurso? Você quer verdadeiramente passar? Então, acredito que você esteja forte, decidido e que vai me encontrar daqui a pouquinho em um novo treinamento. Beleza? Me despeço de vocês, já comunicando que o próximo encontro já vai falar do tópico 3, morfologia. Fui e até breve.